Bom dia, família. Me chamo Célio Clarindo. Eu vim tocar num tema que é, para mim, tá? O ser humano é feito de desafios. E gerou uma certa polêmica, eu falei disso, né? Normalmente tem que ter propriedade, tem que buscar esse conhecimento. E eu acredito que eu não toquei num assunto sem ter bebido de uma fonte. Mas da minha ânsia, né, de validação, de busca por aprovação, tá? Eu acabei metendo os pés pelas mãos, né? E aí o que aconteceu? Lá vai o Célio, tá? Passar uma noite toda acordado, estudando sobre o fato que eu fui adentrar sem ter um conhecimento total sobre o assunto. Até porque eu não sou médico, né? Eu sou apenas um estudante, né? Um ser humano em busca do autoconhecimento, até para melhorar a minha performance, a minha qualidade de vida, dos meus pensamentos. E eu vim falar sobre uma homeostase, tá? Walter Cannon criou esse termo em 1929, então é um parâmetro da fisiologia. E o que se influi num processo de mudança, que é um dos aspectos que me impede de sair da dependência, da adicção? O que está associado isso a um processo fisiológico, celular, molecular? Tá? A neurociência, eu me aprofundando, porque se eu for ver do ponto de vista fisiológico, né, do contexto até do GBT, eu não vou associar isso a um contexto de mudança. Né? Eu vou ver a questão do estrutura interna do corpo, querer manter o equilíbrio, e onde esse líquido que banha as células, que é chamado de líquido extracelular, ele manter em 36, 37 graus Celsius a temperatura interna do corpo. Essa homeo quer dizer similar, e ostase, né? Estase, homeo, similar, ostase, condição. Uma condição similar que no intervalo de 37 a 37, para manter esse equilíbrio, essa temperatura do corpo, para o bom funcionamento da parte fisiológica. Então, o que é que isso tem a ver com o processo da curva de mudança, da resistência à mudança? Do ponto de vista neurocientífico, tá? O cérebro, ele está sempre procurando a questão dessa homeostase para manter o equilíbrio. No momento que eu saio do canto, que eu vou fazer um exercício físico, que eu vou fazer um regime, o cérebro ele tem uma visão interna, uma visão externa, aquilo vai trazer, tá, um esforço. Então, se eu correr, tá, eu vou ter que produzir mais oxigênio, né? E isso vai causar uma mudança de temperatura. Então, o corpo ele se autorregula com relação a essa mudança. Então, o que eu pude entender na minha humilde busca pelo conhecimento, tá? É que esse processo da neurociência está atrelando a homeostase ao processo de mudança, ele é muito magnífico, né? Porque o corpo ele quer manter o equilíbrio, o novo, né, do ponto de vista da neurociência, há uma previsibilidade do cérebro, né, que a gente herdou do tempo das cavernas. Então, eu quero poupar energia até para poder depois poder caçar, do ponto de vista dos nossos ancestrais. Então, quando eu coloco o esforço até nos pensamentos com relação à tomada de decisão daquilo que eu não conheço, daquilo que ao longo do tempo foi condicionado,
o meu cérebro e o meu corpo, aquilo vai causar um alerta da amígdala que leva para o hipocampo e depois para o córtex pré-frontal. Né? Então, aquilo alerta que aquilo não é conhecido, tá? E que eu posso me dar mal, falando a grosso modo. Então, eu volto para o mesmo local. Né? O cérebro não reconhece que aquilo que eu vou fazer de bom, tá? Ele vai me trazer benefício. É por isso que, trazendo para a questão da psicologia, tá? Da filosofia, eu permaneço no mesmo lugar, mesmo que ele seja ruim, porque o cérebro já conhece. Então, questão de relacionamentos tóxicos, a droga, né? Então fico numa homeostase acular, porque a mudança ela requer do corpo um processo dessa quebra dessa homeostase que me insiste em permanecer no mesmo corpo para manter o tal do equilíbrio que por muitas vezes é uma coisa disfuncional. Né? Então, um processo do ponto de vista fisiológico molecular, né? Do ambiente interno, do líquido extracelular, né? Onde é feito todo, falando do ponto de vista fisiológico. Né? Mas isso faz sentido se eu for avaliar do ponto de vista da neurociência com relação ao cérebro, entender que eu estou parado, eu estou na homeostase. No momento que eu saio, eu vou exigir do corpo mudanças, né? Fisiológicas, emocionais, né? Que vão, tá? Vai haver uma força. Assim eu entendo a analogia que a neurociência fez com relação à parte fisiológica. Uma força que vai me impulsionar a manter aquela rotina, porque assim o cérebro e o corpo entendem que é para manter o equilíbrio, mas do ponto de vista levando para a questão da nossa resistência à mudança, isso faz total sentido. Tá? E se não fez sentido para os senhores o que eu estou falando agora, tá? Eu vou continuar estudando, até eu poder transmitir de um modo, né? Que algumas pessoas compreendam. Foi bom que pelo desafio eu acabei, né, entendendo o que é homeostase. Pelo menos isso foi do ponto de vista fisiológico, mas atrelado à neurociência faz total sentido. Um bom dia abençoado para todos, viu? Tá bom? Que Jesus abençoe nosso dia.